Olá, bem-vindo ao nosso espaço virtual voltado para a inteligência aplicada à educação e à evolução. Digo a educação e a evolução porque a nossa proposta é para induzir e estimular você a estudar e valorizar os estudos como uma ferramenta de crescimento pessoal, tá certo? Tudo que você tudo que você resolver fazer na vida, primeiro você tem que ter conscientização, depois você vai partir para a ação. E é essa a nossa proposta. Nós estamos conscientizando você do valor, do potencial que tem os estudos e o aprendizado na sua vida. Essa é a nossa proposta. Hoje nós voltamos com a nossa aula de química, né? E nós vamos falar do cálculo estequiométrico. Especificamente, essas aulas de cálculo estequiométrico não terão aqueles dois exercícios de resolução final, porque eles já estão mais ou menos preparados aqui, tá? Então, uma aula crua, uma aula já rápida, né, dinâmica. E aí, no final, nós vamos falar hoje de relação de massa com massa, massa com mol, correto? Na próxima aula, nós vamos vir em relação de volume, CNTP, e relação de volume com mol, relação de volume com massa. E mais uma aula de rendimento e reagente em excesso. E aí a gente fecha com aquela aulinha de 5 exercícios de revisão. Então, ali agora, né, nós temos uma reação já para começar a falar. Primeira coisa que vocês têm que entender, né, nós começamos as nossas aulas de química falando da estrutura do átomo, depois nós falamos das moléculas, depois nós falamos de substâncias, né, substâncias inorgânicas, ácidos, sais e base, e agora nós estamos falando de substância, mas da formação da substância em reações químicas, né? E toda reação química, ela nada mais é que estequiometricamente, o que é estequiometricamente? É medida, é as proporções definidas de reagente e produto numa reação. Então, nós vamos trabalhar a análise quantitativa da reação, né? Se uma substância A reage com a substância B, qual é a proporção molar que se forma dessas substâncias na reação, tá certo? Então, primeira coisa, tem que ter balanceamento, né? A equação tem que estar balanceada. Então, o que nós temos aqui, ó? Por exemplo, essa equação não está balanceada. Se tivesse os números aqui na frente, ó, com certeza estaria balanceada, mas ela não está, correto? A outra coisa que se percebe, né, que você percebe que não está balanceada, você tem 2 hidrogênios aqui, com 4 aqui, dá 6. Aqui tem 1 mais 2 dá 3, então não está balanceado. Primeira coisa que você tem que fazer é balancear a equação. Então vamos lá. No balanceamento, deixa oxigênio e hidrogênio por último, tá? Oxigênio e hidrogênio, os dois últimos. Então vamos pegar aqui, ó. Quantos nitrogênio tem aqui? 2. Aqui eu só tenho 1. Então eu vou colocar 2 aqui, balanceei o nitrogênio, certo? Ao balancear o nitrogênio, o meu hidrogênio ficou com 2 aqui, com 2 aqui, 4. Né? 2 hidrogênio mais 4 aqui, 6. Ainda está desbalanceado. Mas o meu oxigênio ficou com 2 vezes 3, 6. 6 mais 1, 7. 7 hidrogênio, 7 oxigênio, tá? Enquanto que aqui eu só tenho 2, ó, 2 oxigênio. E agora, né? E agora, professor? Eu posso balancear quem? O hidrogênio ou o oxigênio? Qual que vem antes? Tá mais fácil a gente balancear o oxigênio primeiro, correto? Eu só tenho 2 aqui, ó. Aqui eu fiquei com 6. Tá certo? E mais 1, 7. Beleza? 7. Se eu tenho 7 desse lado, se eu colocar 7 aqui, ó, 7 vezes 2 dá 14. Correto? 2 vezes 3, 6. Para 14, 8. 8 vezes 1, mais 6, 14. Correto? Ah, professor, então ficou balanceado agora. Sim, porque ó, o hidrogênio, ó, 2 aqui. 8 vezes 2, 16. Com 2, 18. 7 vezes 2, 14. Com 4, 18. Nossa, professor, como é que o senhor aprendeu a ter essas sacadas? Alunos, nós fizemos balanceamentos nas reações de ácidos e base. Tá? Eu não vou ficar aqui fazendo balanceamento, a gente tem que perceber as coisas. Eu percebo que números 7 e 8 são primos entre si, então eu já fiz essa troca, por eu ser um bom matemático. Talvez um químico, olha assim, tem dificuldade para balancear essa equação.
Eu olhei porque eu vi que 7 e 8 são primos entre si, então eu já joguei o 7 lá, já dá 14 aqui, eu boto 8 aqui e fica tudo balanceado, tá? Então, isso aí é coisa matemática, é minha. Agora, se vocês têm dificuldade, vocês têm que treinar mais balanceamento, não é o caso aqui. Vamos lá. Aqui ficou com 1, né? Maravilha. Pronto, alunos. Isso é o cálculo estequiométrico. O que essa reação está nos dizendo? Está nos dizendo que a cada 7 mol de H2O2 com 1 mol de N2H4 são formados, 2 mols de HNO3 mais 8 mols de água, H2O. Ah, professor, maravilha. Sabe o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar minha calculadora. Vou pegar uma calculadora aqui, tá? Vou pegar minha velha amiga calculadora, você pode pegar aí, minha velha amiga calculadora. Por quê? Porque nós vamos calcular agora, é cálculo estequiométrico, tá certo? Claro que no vestibular você não vai ter calculadora, tá? Então você vai ter que fazer 100, mas vamos aqui para agilizar. 7 mols, alunos, a gente sabe que a massa molar do hidrogênio é 1, certo? E do oxigênio é 2. Então 2 vezes 1 dá 2. 2 vezes... Perdão. A gente sabe que a massa molar do hidrogênio é 1 e do oxigênio é 16. Tá? 2 vezes 1, 2. 2 vezes 16, 32. 32 mais 2 dá 34. Isso significa que a massa molar do H2O2 é 34 gramas por mol. Certo? Correto? 34 gramas por mol. Vezes 7, 7 vezes 34, olha lá, nessa reação são 238 gramas, porque são 7 mols reagindo, não é? Maravilha! O do nitrogênio é 14, 2 vezes 14, 28, mais 4 de hidrogênio, porque 4 vezes 1, né? O hidrogênio é 1, 28 mais 4, 32, então aqui, são 32 gramas, é 1 mol reagindo, cada 1 mol 32, 32 gramas, maravilha. Isso vai ser o quê? HNO3, N é 14, o O 16, 3 vezes 16, 3 vezes 16, 48, mais 14, 62, 48, mais 14, 62, mais uma do hidrogênio, olha lá, 63, então aqui nós temos 63 gramas. Ah, mas são 2 mols, né? 63 é de 1 mol só, são 2 mols, então 2 vezes 63, olha lá, 126 gramas, maravilha? Aqui, a água é 18, aqui é um oxigênio 16, mais 2 do hidrogênio, 2 vezes 1, 16, 16 mais 2 vezes 1, 18, então aqui é 18 gramas. Ah, professor, mas é 8 mol lá, é 8 mol, então são 8 vezes 18. 144 gramas. Nossa, que maravilha. Que legal, professor. Bacana. Bacana. E agora? Ajuda? Ajuda. Por quê? Veja bem, alunos, a gente não precisa ficar fazendo regra de 3, né? Isso aqui tá para isso aqui, tá? Isso é o cálculo estequiométrico. É fatiar a fatura. Significa que a cada 7 mol de H2O2, água oxigenada, são necessários 1 mol de N2H4, reagem, para produzir 2 mols, que eu produzo? 2 mols de HNO3, que é o ácido nítrico, mais 8 mols de água, H2O. E quanto que isso representa? Se eu colocar isso na balança, professor, quanto pesa? Vai ser 238 gramas de H2O2, mais 32 gramas de N2H4. Ao reagir isso aqui, vai produzir 126 gramas de HNO3 mais 144 gramas de H2O. Sistema hermeticamente fechado, tá? Lei de Lavoisier, né? Proporções da soma das massas do reagente igual a soma da massa do produto. Se quiser fazer a continha aí, pode fazer que você vai ver que vai dar 270 nos dois casos, certo? Maravilha, isso é o cálculo estequiométrico. Isso significa o quê? Vamos pegar um outro esquema, significa que, vamos supor que eu resolvo fazer pela metade,
Metade de tudo isso. Ao invés de eu usar 7, metade de 7. 3,5 mol, certo? Vão reagir. Ao invés de eu reagir com 7 mol, eu vou reagir com 3,5, metade. Isso aqui tem que cair pela metade. Em vez de ser 1 mol, ó, são necessários 0,5 mol. E aí? E aí, isso aqui também cai pela metade, porque aí eu fico com 1 mol aqui, ó. Né? Então, é 3,5 mols de H2O2, né? Resolvi reduzir pela metade. Com 0,5 mol de N2H2, vão produzir o quê? 1 mol de HNO3, mais metade aqui, ó, 4 mols de H2O. Ah, professor, então quer dizer que se duplicar, duplica tudo? Por exemplo, se for para 14, isso aqui vai para 2, esse aqui vai para 4, esse aqui vai para 16? Com certeza, isso é cálculo estequiométrico. Ah, e a massa? A massa também cai pela metade? Claro, metade disso aqui, ó, vai dar 119 gramas. Mais metade de 32, 16 gramas. Que vão formar 126. Qual que é a metade de 126? 63 gramas. Mais 72 gramas de H2O. Perdão. Entenderam isso? Entendeu como é que tá tranquilo? Ó. Aí, ó. Isso é cálculo estequiométrico. Aí, você pega uma reação dessa, você fez uma fatia do bolo, pegou todas as proporções e colocou aqui. Aí o exercício pergunta, quantos mols são necessários, né? Quantos mols de água oxigenada são necessários para reagir com 16 gramas de N2H2? Aí o aluno não sabe. Ó, se 7 mols reage com 32 gramas, né? X mols reage com 16. Dado e pedido. Entendeu? Isso é cálculo estequiométrico. É fatiar. Ah, professor, então, a partir do primeiro quadro aqui, eu posso calcular o que ele me pediu, eu consigo calcular. Com certeza. Então, só com essa distribuição aqui, com essa, né, distribuição estequiométrica aqui, quantitativa, né, essa distribuição quantitativa aqui das substâncias participantes na reação, já dá para a gente discutir dois casos. Relação massa com massa. A relação massa com massa é quando ele me dá a massa de uma substância que é a massa da outra. Por exemplo, ele me dá a quantidade em gramas de N2H4 e pede a quantidade em gramas de HNO3. Vamos ver no caso aqui, ó. Quantos gramas de HNO3 serão formados a partir de 250 gramas de NH4, N4, aqui tá errado, alunos, ó, aqui é N2H4, desculpa, N2H4, certo? Quantas gramas são necessárias? Então, olha só, olha a pergunta, quantas gramas de HNO3, certo, são necessários para formar, né, serão formados a partir, né, quantas gramas de NH3 serão formados, perdão, porque ele é produto, a partir de 250 gramas de N2H4. Olha lá, ó. Dado pedido, sempre essa regra, ou pedido dado, correto? Porque relação massa com massa, ele me dá massa e pede massa, correto? Maravilha? Maravilha. Bom, e agora, professor, o que eu coloco aqui embaixo? Grama embaixo de grama. Agora eu vou na proporção que eu tenho. A gente sabe que 7 mols reagindo, 7 mols disso aqui com 1 mol desse, me gera essa quantidade, formando essa quantidade. Sempre vai ser assim. A cada 32 gramas de N4H4, né? Esse H4 aqui tá feioso, hein? Aqui, ó. N4H4 serão formados 126 gramas de HNO3, correto? Maravilha? Então, alunos, HNO3, quantas gramas eu tenho? 126. Então, 126 gramas de HNO3 vão ser formados a partir de 32 gramas de N2H4, esse hidreto aqui, ó. Maravilha? Quanto que vai dar isso, professor? Regrinha de 3x gramas de
HNO3 serão igual, ó, multiplica em cruz, né? Agora eu vou para casa, agora eu vou. Olha lá, multiplica em cruz ali, né? 126 vezes 250 vai dar um número grande, tudo dividido por 32, olha lá, 126, ó, né? Vezes 250 dividido por 32, tudo isso vai me dar 900, é isso? Isso, aqui ó, 984, ó, vê se consegue enxergar aí, ó, 984,37 gramas. Nossa, professor, tudo isso, com certeza, né? Porque vamos olhar agora, ó, 32 forma 126. Eu praticamente multipliquei por 8, ó, porque 8 vezes 30 dá 240. Então, foi 8 vezes mais, tem que dar 8 vezes mais aqui, ó. Tá certo? Isso é estequiometria, você vê as proporções definidas das substâncias na reação. Entendeu? Esse aqui foi massa com massa, ó. Ele me deu massa e pediu massa, certo? Agora, eu vou fazer a relação massa-mol. Ele me dá mol, pede massa, ou me dá massa, pede mol. Vamos lá, ó. Aqui, ó. Quantos mols de H2O2, água oxigenada, serão necessários para produzir 45 gramas de HNO3? Agora ele está perguntando mols em cima da massa. Então vamos lá. Quantos mols de HNO2? Então X mols de H2O2 está para dado pedido, 45 gramas de HNO3. Maravilha, maravilha. Bom, e agora, professor, o que a gente faz? Mol embaixo de mol. Agora eu vou lá na reação e ver quantos mols da reação, né? Quantos mols na reação reagiram. Quantos mols reagiram de água oxigenada? Aqui, ó, 7, meus queridos. Então, 7 mols de H2O2, já dá pra gente ter uma noção. 7 mols, né? 7 mols produziram 126 gramas, ó. 7 mols produziram 126 gramas, ó. 7 mols produziram 126 gramas de HNO3. Eu quero só 45, eu quero menos que isso aqui. Então aqui vai ter que ser menor, né? Ó, 126 gramas, ó, de HNO3. Ou seja, 126 gramas produz 7, então 45 tem que produzir uma quantidade menor. É diretamente proporcional. Bom, aí vamos, né? Não vou fazer continha aqui, colocar, multiplica em cruz, porque isso aqui é trivial. 7 vezes 45, 7 vezes 45, tudo isso dividido por 126. Olha lá, alunos, 2,5 mols de HNO3. Relação massa com mol. Ai, professor, mas parece ser tão facinho o jeito que o senhor está fazendo aí. Não é, é que os exercícios de vestibular estão vindo com muita historinha. O exercício de vestibular, dos vestibulares modernos, eles estão vindo com um texto desse tamanho, contando a história de um astronauta que foi para a Lua, chegou lá, não tinha oxigênio, precisou produzir oxigênio, aí ele teve que fazer reação, e conta uma historinha e você acha que é difícil. No final, a coisa acaba nisso aqui, ó. Relação massa com massa, relação massa com mol, dado e pedido, cada um do seu lado e curo para resolver, tá certo? Maravilha, entender isso aqui? Próxima aula nós vamos ver em relação de volume com massa, volume com mol e falar da CNTP, das condições normais de temperatura e pressão para você, jovem estudante. Um forte abraço e te vejo no futuro. Até lá.